A todos, a paz do Senhor. Adolescentes, estamos de volta com a nossa pré-aula, desta vez a pré-aula de número 6, título O Nascimento da Sociedade. A mensagem, Gênesis 3, 23. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Aqui tem a seção Vamos Descobrir. Hoje estamos acostumados a uma sociedade violenta e com grandes avanços tecnológicos, mas já parou para pensar que nem sempre foi assim? Houve um tempo em que os homens viviam sem crimes e sem grandes criações da mente humana. No entanto, quando tiveram início as relações humanas fora do Éden, o mal aumentou. Também o homem começou a desenvolver tecnologias que dariam origem a muitas coisas comuns em nossos dias, como agropecuária, construção, civil, música. O berço de tudo isso está em Gênesis, o livro dos começos, que nós vamos para essa primeira parte aqui, onde tem o tópico A Vida Fora do Jardim do Éden. Adão, o primeiro agricultor. Homem e mulher expulsos do jardim tiveram de cultivar a terra. Isso nós encontramos em Gênesis 3 e 23. Não desfrutavam mais da bondade do solo em dar frutos com facilidade. Então eles tiveram que agora granjear o pão de cada dia com suor e com trabalho muito penoso. Subtópico 2, a dádiva da maternidade. Apesar do pecado, a bênção da maternidade não foi negada à primeira família. A ordem de Deus dada em Gênesis 1, 28, tenham muitos e muitos filhos, permanecia. Então assim o homem e mulher tiveram seu filho primogênito, Caim, Gênesis capítulo 4, versículo 1. Eva passou por uma experiência extraordinária, a maternidade. Depois Adão e Eva tiveram outro filho chamado Abel, e assim a família cresceu. A tristeza invade o lar. Não demorou muito para que a herança do pecado de Adão fosse manifestada em seus filhos. Quando em um culto a Deus, Deus aceitou Abel e sua oferta de animais, mas rejeitou Caim e sua oferta de produtos da terra. O filho primogênito ficou furioso. Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 7. Caim fechou a cara, endureceu o coração e ficou cheio de inveja. Ao ver a inclinação para a maldade, Deus o advertiu de forma preventiva. O pecado está na porta e à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Em lugar de ouvir a Deus, Caim seguiu seus próprios desejos. Tendo armado uma cilada, matou seu irmão Abel de forma traiçoeira. O primeiro homicídio na terra ocorreu na primeira família da humanidade. Desde então, o pecado aumentou em volume e diversidade. Observamos aqui na segunda parte a misericórdia de Deus sobre Caim, a sentença contra o pecador, o lamento de Caim e a misericórdia divina. O crime de Caim foi gravíssimo. O sangue de Abel clamava a Deus desde a terra. Gênesis 4:10. Deus deu a sentença ao homicida e disse que ele estava amaldiçoado e não poderia mais cultivar a terra, pois o solo não produziria como antes. Gênesis 4, 11 e 12. Capítulo 4, versículos 11 e 12. Se antes, com o pecado de Adão, a terra frutificaria debaixo de suor, em Caim a situação ficou ainda mais grave. Além disso, o primogênito de Eva viveria sempre fugindo pelo mundo. Gênesis capítulo 4, versículo 12. Observe a evolução do mal, como essa herança maldita do pecado veio atravessando gerações, e hoje nós temos o mundo na situação em que está. Por isso que a Bíblia, adolescente, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O lamento de Caim, diante da sentença divina, Caim reclamou dizendo: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Gênesis 4, versículo 13.
e continuou lamentando, dizendo que estava sendo expulso da terra. Gênesis 4, versículos 13 e 14. Então, o homem que matou seu irmão não demonstrou arrependimento, não se mostrou contrito, nem buscou o perdão divino. Caim tinha somente reclamações. Misericórdia. Agora vamos ver a misericórdia divina. Nos dias de Noé, algum tempo depois de Abel, o Senhor disse que o homicida deveria morrer. Gênesis 9, 6. Observe como também o castigo ele vai cada vez mais ficando mais pesado. No entanto, no caso de Caim, é possível ver a misericórdia divina em ação. Deus não matou o homicida e deu a ele a chance de continuar a viver. São as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. Então, a última parte fala do surgimento das sociedades. Vamos ver como surgiram as sociedades. A descendência de Caim. Caim e sua mulher tiveram um filho e foi chamado Enoque. Gênesis 4, 17. Adão e Eva tornaram-se avós. Caim e sua esposa tiveram muitos e muitos outros descendentes. Um deles se chamava Lameque. Ele contrariou o padrão divino para o casamento e tomou para si duas mulheres, Ada e Zilá. Ele gloriava de ter matado dois homens e mostrava conhecer bem a história do primeiro homicida, Caim, etc. O livro de Gênesis deixa bem claro que o pecado entrou no mundo por Adão e passou a toda a sociedade. Então as sociedades, elas cresceram, se desenvolveram com a presença do pecado. Isso é inegável. O homem pecou, todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. O desenvolvimento social. A Bíblia afirma que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, Gênesis 5, versículo 4. Não se sabe o nome de todos os filhos do primeiro casal, mas sabemos que Eva louvou a Deus quando recebeu outro filho, 7. Gênesis capítulo 4, versículo 25. Então Deus começa agora a ter misericórdia, Deus começa a abençoar, e as sociedades crescem e chega ao nosso mundo como está, com milhões e milhões de pessoas. Então, os filhos de Adão e Eva com seus descendentes formaram as primeiras sociedades. Dos descendentes de Caim, a Bíblia informa que surgiram homens especialistas em algumas profissões. Vamos ver, adolescentes? Jabal, por exemplo, foi o pai dos que criavam gado, né? Foi fazendeiro, criador de gado. Gênesis capítulo 4, versículo 20. Hoje conhecemos essa primeira atividade como pecuária. Os filhos de Jabal também foram peritos em armar moradas em forma de barracas. Essa habilidade foi o berço das construções que depois se desenvolveu e passou a usar ferro e outros materiais, como se vê hoje nas grandes obras de engenharia civil. Os construtores, engenheiros, edificadores, né? Outro descendente de Caim era Jubal, Gênesis 4, 21. Este foi o pai de todos os músicos. Ao longo da Bíblia, a música é mostrada como um meio útil para a adoração a Deus. Salmo 92, versos de 1 a 3, Salmo 150, versos de 1 a 4, como ocorre até hoje nas igrejas. A música é para louvor do nome do Senhor. A expulsão do Éden fez com que o casal passasse por agruras. Deus, porém, estendeu sua misericórdia a todos os homens e permitiu a continuidade da vida mesmo após o pecado. Porém, agora Cristo chama todos os pecadores ao arrependimento para que possam ser salvos mediante a cruz de Cristo. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Finalizamos por aqui, agradecendo a todos os adolescentes, todos que estão aí ouvindo a nossa pré-aula. Deus em Cristo continua abençoando vocês. Até a próxima. Deus continue abençoando.